Ele não deixa de procurar alguma coisa na nossa vida para nos atingir. Nós sabemos que cada momento onde nós passa tem uma observando onde nós passa para vir nos atacar, para tentar nos jogar por cova, para tentar nos jogar por terra. Mas nós sabemos que o nosso Deus é maior. Glória a Deus, aleluia. Nós sabemos que o Deus de Daniel também é nosso Deus. Nós vemos aqui o versículo 16 vem nos dizer: então ordenou o rei que trouxesse a Daniel e lançasse na cova do leão. E falando, o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tem podido te livrar. Então nós vemos aqui, irmão, que eles ainda começou a querer zombar de Daniel, porque a palavra vem nos dizer: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tem podido te livrar. Então nós vemos, irmão, que nós de modo algum nós vamos deixar de ser atacados. Nós sabemos que em cada momento tem muitos que olham para nós e falam: não gosta daquele irmão, não gosta daquela irmã. Mas nós sabemos que a mesma coisa foi com Daniel. Nós sabemos, irmão, que nós que buscamos a Deus, o inimigo não gosta de nós. Porque sabemos que quando nós quando passou ponta, eles falam: ali vem um servo de Deus, ali vem um pastor que clama a Deus, o irmão que busca a Deus. Nós não podemos tocar, nós não podemos mexer com eles, porque se nós mexer, nós estamos procurando contenda com o nosso Deus. Então nós vemos, irmão, que nós, de modo algum, nós podemos parar de buscar Deus, suplicar o nome de Deus. Porque, irmão, o inimigo só busca por ele destruir aquele que está na presença de Deus, aquele que está buscando a face do Senhor. Porque aquele que não ora apenas fácil para o inimigo. Mas nós que está de joelho dobrado, é o meio-dia, é a noite, é de madrugada, hora que o inimigo vem, ele troca nós buscando, aí ele fala: ali o nosso não pode tocar, ali nós não pode mexer, porque ali é o servo do Deus vivo, é o servo do Deus Altíssimo. E nós sabemos, irmão, hoje não é diferente do passado. Nós vemos, irmão, quantos Daniel está aqui nessa noite. Quantos Daniel está aqui, muitas vezes está sendo perseguido assim como Daniel. Mas nós vemos que o mesmo Deus de Daniel é o nosso Deus. O mesmo Deus de Daniel é poderoso para nos livrar. O mesmo Deus de Daniel está de pé para nos ouvir, para nos livrar. Ele não deixa nós sozinhos. Glória a Deus, aleluia. Nós vimos, irmão, que o rei, naquela noite, ele não descansou, ele não dormiu. Nós vimos que naquela noite passou a noite de pé, porque ali estava um servo de Deus ali dentro da cova do céu. E nós sabíamos que quando tem servo de Deus dentro da cova, o Senhor não dorme. Glória a Deus, aleluia. Mas o que importa, meu irmão, que antes de Daniel chegar na cova, ali já estava o anjo. Glória a Deus, aleluia. E aonde tem anjo, o inimigo não encosta. Aonde tem anjo, leão não come. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Porque ali, antes de Daniel chegar ali no fundo da cova do leão, o anjo já estava ali. Porque nós vimos, irmão, que ali naquele momento, Daniel, como ele era servo de Deus, eles procuravam qualquer delito para tentar acusar Daniel. Mas nós vimos que Daniel, ele continuava orando, buscando Deus Altíssimo, Deus vivo, que poderia livrar. Nós vimos que naquele momento que o rei fez aquele decreto, no período de 40 dias, aquele que não prostrasse mediante aquela estalta, seria lançado pela porta do leão. E nós vimos que o leão, com 7 dias de fome, que não comia nada,
Nós sabíamos que estavam comendo. O que dizia isso ali, antes de chegar lá no fundo da cova, nós estávamos todos espedaçados. Mas nós vimos que quando ali vai ser lançado o servo de Deus, o leão não pode tocar. A minha não vai saciar. Ele vai continuar jejuando. Glória a Deus, aleluia. E nós vimos que naquele momento a vida começou a passar e Daniel continuava orando. Né? Daniel continuava orando, ele orava 3 vezes ao dia. De manhã, ao meio-dia e 3 horas da tarde. E nós vimos que naquele momento ali passou um espia. Passou ali e falou, correu para o rei. Nós encontramos ele adorando a Deus, anunciando o seu Deus. E ali, né, logo de cara, ele falou para o rei: ô rei, e a palavra de rei não pode voltar atrás. Porque ali já foi selado. E quando o rei sela ali, a palavra dele não pode voltar. E aquela pedra imensa era uma pedra pesada, para que Daniel não conseguisse herdar aquela pedra, tirar aquela pedra ali para ele sair. Mas nós vimos que naquele momento, irmão, ali o rei passou a noite em claro. Ele não deixou de trazer instrumento de música, né? Porque ali ele estava só suplicando a Deus, porque sabia que Daniel era um servo de Deus Altíssimo. Glória a Deus, aleluia. A mesma coisa é nós, irmão. Muitos olham para nós e falam: nós não podemos tocar naquele irmão, nós não podemos tocar naquela irmã, porque clamam um Deus que pode livrar, um Deus que se nós tocar vai morrer. Glória a Deus, aleluia. É isso que o Senhor faz, irmão. Não pode tocar nos escolhidos de Deus, não pode tocar nos ungidos de Deus, porque se tocar vai morrer. Glória a Deus, aleluia. Então nós vemos, irmão, que Daniel é um servo temente, um servo que continua servindo a Deus vivo. Ele orava, irmão, ele continuou orando. Ele não temeu o rei, ele não temeu os presidentes, ele não temeu os doutores da lei, mas ele continuou clamando um Deus que é doutor do doutor, ele é rei dos reis. Esse é o Deus que nós servimos, esse que pode livrar nós da boca dos leões, irmão. Glória a Deus, aleluia. E nós vemos, irmão, que os leões estão procurando a quem tragar. Nós vemos que hoje não é diferente, irmão. Custo está sendo preso fácil para os leões ir fora. Leão não quer dizer só um leão ali, um urso, uma onça sequer. Mas o mal também, irmão, é a mesma coisa de um leão, de um urso. Não é que ele não tem temor a Deus. Se dá de matar, de tirar a vida, vai tirar. Mas só toca também aonde Deus permitir. Porque se Deus não permitir, ele vai passar e não vai te enxergar. Porque Deus passa conosco no colo. E se Deus para onde nós não conseguimos passar com nossos pés, o Senhor passa conosco no colo. Glória a Deus, aleluia. O Senhor passa com a igreja no colo. Glória a Deus, aleluia. Então nós vimos aqui, irmão, que Daniel é um servo temente a Deus, um servo que não costumava contaminar com os manjares do rei. Ele era um servo que ele sempre buscava a desviar do mal, a desviar da presença do mal. Glória a Deus, aleluia. Então é isso, irmão, que nós muitas vezes tem ali um manjar. Muitas vezes nós não podemos contaminar com aquele manjar, porque muitas vezes ali, irmão, muitas vezes tem ali até mesmo uma obra de macumba para atingir um servo de Deus, uma serva de Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus pode tirar o veneno da panela também, assim como tirou da panela, o veneno que havia naquela panela foi tirado. Então nós também, nós que nós clamamos a Deus, Deus pode tirar o veneno que está sobre a nossa vida. Pode até mesmo fazer decreto na nossa vida para tentar ver nós descer a sepultura, mas não vai conseguir, porque o nosso Deus é maior, o nosso Deus é poderoso para
para nos livrar. O nosso Deus é poderoso para nos salvar. O nosso Deus é poderoso para entrar lá dentro da cova e nos tirar de lá. Glória a Deus, aleluia. E o leão não vai te tocar. Glória a Deus, aleluia. Indo mais na frente, nós vemos aqui o versículo 21. Então Daniel falou ao rei: o rei, o meu Deus, o rei vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca do leão, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Para Deus, aleluia. Então nós vemos aqui, irmão, pela palavra, que o rei sabia que Daniel temia um Deus vivo, um Deus que poderia livrar. Mas ali tinha uma multidão ali que tentava ver a derrota de Daniel, queria ver o fim de Daniel. Nós vemos que hoje não é diferente. Quantos muitas vezes quer ver meu filho, quer ver o filho de minha esposa, quer ver o fim do pastor Tião, do evangelista Claudinei, dos irmãos do Seguração, dos irmãos aqui, diácono. Mas nós vemos que nós servos um Deus vivo, um Deus que pode nos livrar. Nós vemos que ali foi trazido Daniel e lançou dentro da cova. Ali os leões teve em do mar. Porque antes de Daniel chegar lá dentro, os anjos do Senhor já estavam lá. E o leão já estava dormindo. E ali Deus falou com Daniel: Daniel, faz cabeceira do leão e dorme. Glória a Deus, aleluia. Então a mesma coisa que Deus fez, né, ali mandou Daniel fazer a travesseira do leão e dormir. Ele faz para mim e para vocês também, porque Ele é o mesmo Deus que nós servimos hoje em dia também. É um Deus vivo, um Deus que pode nos livrar, um Deus que pode nos socorrer na hora difícil. O leão não vai te tocar, o leão não vai te comer, porque o nosso Deus é poderoso para te livrar. Até mesmo lá dentro da cova, Ele é poderoso. Glória a Deus, aleluia. E o que eu vejo importante aqui nessa palavra, porque Deus poderia livrar Daniel sem que ele descesse lá dentro da cova. Mas nós vemos que o nosso Deus não queria mostrar para eles que Ele era Deus só de fora, mas Deus sim lá dentro da cova para livrar. Deus, aleluia. É esse Deus que nós servimos, irmão. É o Deus que pode nos livrar aqui fora, mas pode livrar nós também lá dentro da cova. Glória a Deus, aleluia. Até mesmo depois de morto, Ele pode fazer ressuscitar. Glória a Deus, aleluia. Até mesmo depois de morto, Ele pode colocar nós de pé. Esse Deus que nós podemos adorar, esse Deus que nós servimos, esse Deus que nós passa e não perde batalha. Glória a Deus, aleluia. Porque esse Deus, irmão, que está conosco é um Deus forte, um Deus poderoso na guerra. Ele não perde guerra nenhuma, porque Ele é Deus da guerra. E Deus da guerra, Ele não perde batalha, porque Ele é o Deus dos deuses. Glória a Deus, aleluia. Ele é um Deus que pode nos livrar, pode nos socorrer, irmão. Nós vemos aqui, irmão, que quando Davi deparou ali de frente com o urso, tem um leão que pega uma das suas ovelhas. A vida do Davi, avançou naquele urso, naquele leão, e ali pegou ele e matou, e tomou a sua ovelha. Glória a Deus, aleluia. Então nós vemos, irmão, que esse Deus que nós servimos, esse Deus que nós servimos, é um Deus que pode nos livrar da boca do leão. Glória a Deus, aleluia. Com os leões que tem abrido a boca e fora contra a nossa vida, irmão, que tem urrado contra a nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Tem muitos, irmão, que não aguenta nem olhar para a nossa face, que dá vontade de devorar nosso vídeo. Glória a Deus, aleluia. Nós vemos, irmão, que tem hora que nós passamos assim, eu não vou para a cara daquele irmão, eu não vou para a cara daquele pastor. A minha vontade é de ver o fim dele, de ver lá dentro da sepultura. Mas o nosso Deus veio para dar vida e vida com abundância. Assim como Ele deu vida a Daniel,
vemos, irmão, o importante é que nós vimos que Daniel, como ele servia a Deus, nada pôde tocar Daniel. Então o rei muitíssimo se alegrou em si mesmo. Ele mandou tirar Daniel da cova, e nenhum dano achou nele, porque creia no seu Deus. E ordenou-se o rei que foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova do leão. E eles e seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova quando os leões apoderaram deles e lhe amisgalharam todos os ossos. Glória a Deus, aleluia. Nós vemos aqui, irmão, a diferença entre o que serve e o que serve. Glória a Deus, aleluia. Nós vemos que aqueles acusadores de Daniel, foi lançado ali, não só eles, mas foi lançado mulher e os filhos todos. Porque filho também de leão, de acusador, também ia ser acusador da mesma maneira. Glória a Deus, aleluia. Então foi lançado ali dentro tudo para que não ficasse nenhum. E antes de chegar no fundo da cova, irmão, nenhum osso se sobrou, foi tudo esmagalhado. Glória a Deus, aleluia. Então nós vemos, irmão, a diferença entre o que serve e o que não serve. Porque Daniel, nem um ranhão sequer aconteceu em Daniel, porque ele se viu um Deus vivo. Mas aqueles que não se viam foi despedaçado antes que chegasse no fundo da cova. Glória a Deus, aleluia. Aqueles homens, irmão, nós vimos que eles, como eles eram grandes, poderosos, fortes, era para ter devorado os leões, ter matado, mas não. Antes de chegar no fundo, os leões já tinham esmagalhado tudo. Até os ossos, irmão, nem os ossos sobrou. Glória a Deus, aleluia. Então nós vemos que nosso Deus é um Deus poderoso. Um Deus que pode nos livrar da boca dos leões. Um Deus que possa, livrar nós até mesmo lá dentro do abismo, lá dentro do poço. Ele é Deus para nos tirar. Se nós estivermos lá no fundo do mar, Ele é Deus para entrar lá dentro e nos tirar também. Glória a Deus, aleluia. Esse Deus é o Deus de Daniel. É o Deus que nós servimos. Glória a Deus. É o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Esse é nosso Deus. Porque lá dentro da fornalha de fogo ardente também, o Senhor era com eles. É a mesma coisa, o Senhor é conosco, é na estrada, é no fogo. Pode nos lançar nós no fogo que nós não vamos ser atingidos, porque o mesmo Deus de Daniel é o nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Ele vai poder, Ele vai nos livrar. Glória a Deus, aleluia. Nós vemos aqui, irmão, então o rei Dário escreveu todos os povos, nações e gente, e diferentes línguas que foram em toda a terra, a voz dos seja multiplicada. Glória a Deus, aleluia. Então nós vemos que a voz foi multiplicada, irmão, porque o Deus de Daniel é um Deus vivo, um Deus poderoso. Então eu creio que aqueles que não se viam o Deus de Daniel, foi servir a Deus que Daniel. Glória a Deus, aleluia. Então nós vemos que através do livramento que nós temos, através de nós contar um testemunho, muitas vezes muitos que vai escutar aquele testemunho e vai falar: não, eu vou servir a Deus daquele irmão, porque o testemunho dele é bonito, é que ele fala que Deus salva, que Deus cura, e ainda pode levar para morar com ele lá no céu. Esse Deus que nós servimos, irmão, porque vale a pena passar por prova, passar por luta, por perseguição, mas passa na presença de Deus, porque nós sabemos que Ele foi preparar lugar, e aonde Ele está, nós também um dia nós não vamos estar lá com Ele. Então é esse Deus que nós servimos, irmão, é o Deus de Daniel. É um Deus que possa nos livrar. É um Deus que possa nos salvar. Glória a Deus, aleluia. Assim como salvou Daniel da boca dos leões, Ele vai salvar a mim e vai salvar cada um de nós também. Vai salvar a igreja, vai salvar nossos filhos, vai salvar nossos parentes. Abaixa o nosso crer, abaixa o nosso clamar, porque nós está aqui, nós estamos buscando a favor do nosso filho, nós estamos buscando a favor da nossa família. Então é por isso que através de nós que está clamando, é por isso que muitas vezes está de
pé. Glória a Deus, aleluia. Então é esse Deus que nós adoramos de cova, lava, sube e canta, lava, cega. Esse Deus que mesmo ali na cova vai te livrar. Glória a Deus, alaba, sube e canta, lava, cega. Ah, alaba, sube e canta, lava, cega. Esse Deus é poderoso, irmão. Esse Deus que pode livrar lá dentro da cova. Esse Deus é um Deus temente, um Deus que tudo pode na nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Calaba, sube e canta. De fácil e de canta, lavador. O Senhor está desfazendo laços e morte nessa noite. Alabandai, de cor, alaba, súbia. Glória a Deus, aleluia. Esse Deus que nós servimos, irmão, é um Deus que pode livrar. Quantas provas nós temos passado nos correr desse dia. Glória a Deus, aleluia. O inimigo muitas vezes não queria que nós viéssemos até aqui para nós não alcançar nossa vitória. Mas o Senhor permitiu que nós viéssemos. Porque aqui nós íamos alcançar algo na paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. É por isso que nós devemos sempre temer a Deus. Aonde nós estivermos no serviço, pode ser ali na rua, pode ser até mesmo dentro do banco, mas nós temos que clamar a Deus. Glória a Deus, aleluia. Que através de nós clamarmos, Deus está dando livramento. Através de nós buscar, Deus está salvando. Glória a Deus, aleluia. Então esse Deus que nós devemos buscar, irmão. Nós devemos exaltar esse Deus que tudo pode, irmão. Glória a Deus, aleluia. Esse Deus, de modo algum, vai deixar nós perecer no caminho. Glória a Deus, aleluia. Porque ele fala, se nós passar pelo fogo, o fogo não vai queimar. E se nós passar no meio das águas, também as águas não vai nos afogar. Porque ele é contigo, diz o Senhor dos Exércitos, para nos livrar. Glória a Deus, aleluia. Esse Deus que nós servimos, irmão. Esse Deus que não precisa curvar para nos salvar. Esse Deus que não precisa, Ele está aqui, Ele é o Deus de perto e de longe também, irmão. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos aqui clamando, Ele está salvando lá fora, irmão. Glória a Deus, aleluia. Ele está avivando muitas vezes uma cura, irmão, algum parente nosso. Glória a Deus, aleluia. Então vale a pena nós adorar a Deus, irmão. Porque vale a pena, porque nós sabemos que é por causa de Deus que nós ainda não foi devorado. Se nós não estivéssemos buscando a Ele, muitas vezes nós não estávamos aqui mais. Porque muitos já procurou tirar minha vida, mas não conseguiu. Muitos até mesmo dentro da igreja foi lá para me matar. Pistoleiro foi empreitado para me tirar minha vida, mas não pôde tocar. Glória a Deus, aleluia. Porque aquele que busca Deus com sinceridade, irmão, ninguém pode tocar, ninguém pode atingir, irmão. Pode até ir, irmão, mas vai ter que servir a Deus e aceitar esse Deus que nós servimos. Porque dois dos que foram lá para tirar minha vida, dos pistoleiros, teve que aceitar esse Deus que nós servimos. Glória a Deus, aleluia. E um deles é até pastor hoje em dia. Então é por isso que vale a pena, irmão, nós adorar a Deus. Glória a Deus, aleluia. Então nós vemos, irmão, que o Deus de Daniel é o Deus da igreja. O Deus de Daniel é o Deus que nós clamamos. O Deus de Daniel é o Deus que vai nos livrar lá dentro do nosso lar. O Deus de Daniel é o Deus que vai livrar nós aonde quer que nós esteja. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E através de nós clamar, através de nós pisar de certo lugar, o Senhor salva a vida. Muitas vezes a vida nós falamos uma palavra, irmão, ali o Senhor já está salvando. Muitas vezes naquele momento ele não aceita, mas aí um pouco ele vai meditar na palavra que nós falamos e vai falar, e vou aceitar aquele Deus daquele irmão, vou aceitar aquele Deus daquela irmã, vou aceitar o Deus do pastor, porque esse Deus que recebe é um Deus que pode livrar. Porque nós vemos todo lugar que nós encontramos, nós não vemos falar que está ali triste, que está passando por prova, que está passando por luta, mas sim, ele está ali sempre clamando Deus que pode livrar. Porque nós sabemos, irmão, que nós mesmo na prova, nós estamos clamando a Deus. Porque Deus prova, mas também Ele aprova. Ele dá a prova
o tanto que nós podemos suportar, irmão. Porque quando nós já não aguenta mais, que nós falamos que não está suportando mais, o Senhor fala, aguenta mais um pouquinho. Essa prova vai passar. Porque no fim da prova vem a vitória. No fim da prova vem a sua bênção. Glória a Deus, aleluia. Muitas vezes, irmão, nós está apenas um passo para nós alcançar a nossa bênção. E muitas vezes nós desistimos no meio da estrada. E aí nós vamos voltar lá para trás para nós tornar a buscar, para nós alcançar a nossa bênção. Então é por isso, irmão, que não recua. Continua buscando Deus, Daniel, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Então, minhas palavras é essas nessa noite. Eu creio, né, que nesse primeiro elo dessa campanha, eu creio que o Senhor já está operando maravilha. Eu creio que o Senhor já está dando livramento nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Porque nosso Deus é um Deus fiel. É um Deus temente, um Deus que não falha. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu já posso ver anjos passeando no nosso meio. Glória a Deus, aleluia. O anjo que vai fechar a boca do leão contra a sua vida. Eu já vejo o anjo passeando aqui com a espada na mão. Glória a Deus, aleluia. A vitória é da igreja. A vitória é do povo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então nessa noite não foi em vão nós vimos aqui, irmão. Glória a Deus, aleluia. Porque o inimigo, irmão, ele está procurando as vidas para separar. Mas nosso Deus é poderoso para livrar e dar vida e vida com abundância. Glória a Deus, aleluia. Vamos ter orando, Senhor, te passando para o pastor. Continua buscando a igreja. Porque eu via muito anjo. Eu via anjo, irmão. Anjo passeando para lá e para cá no meio da igreja. É a mesma coisa que tinha anjo que estava batalhando, irmão. Eu via também inimigo tentando tragar a alma. Mas os anjos do Senhor é poderoso para te livrar. Glória a Deus, aleluia.